Olá a todos, muito bom dia e bem-vindos ao nosso webinar 4 Casas. Antes de mais, queria agradecer aos nossos 3 oradores que entusiasticamente aceitaram o nosso desafio de fazer parte desta mesa virtual redonda para discutir esta questão que tem suscitado tanto interesse e polémica nos mais variados setores e refiro-me à capitalização das nossas empresas. As empresas portuguesas precisam de reforçar os capitais próprios, assegurar a sua sustentabilidade, dinamizar o crescimento e hoje mais que nunca precisam de apoios dos investidores privados e naturalmente do Estado para superar esta pausa e preparar o tão famoso restart, que todos esperamos que chegue mais depressa do que devagar. Entendemos que grande parte da chave da questão pode estar precisamente nos fundos de capital e nas sociedades gestoras de capital de risco e, naturalmente, no Estado, que, com apoios públicos, tem disponibilizado ou pode disponibilizar fundos às gestoras para investirem no crescimento do nosso tecido empresarial e, diretamente, pode investir a par e passo com parceiros privados. Julgo que são conhecidos de todos, mas permite-me apresentar os nossos oradores. Frederico Serras Gago, muito bom dia, administrador executivo da Instituição Financeira de Desenvolvimento, uma sociedade financeira pública criada em 2014 para conceber e implementar soluções de financiamento para as PMEs que sejam viáveis na sua fase de arranque, crescimento e transferência de ativos ou equity. A IFD atua em complementariedade com a Banca Nacional e parceiros privados, sendo atualmente responsável da gestão do Fundo 200M e por importantes programas de investimento como o Portugal Tech ou o recém-anunciado Portugal Growth, que hoje abordaremos. João Arantes Oliveira, muito bom dia João, Managing Partner da H Capital Partners, um private equity independente português que financia empresas em todas as fases, desde as startups até às fases mais maduras. O Martim Avilés Figueiredo, olá Martim, muito bem-vindo. Olá Mariana, obrigado. Senior Partner da Core Capital, uma sociedade gestora de capital de risco que pretende como missão contribuir para a regeneração da economia nacional. O meu nome é Mariana Norton dos Reis, sou sócia coordenadora do grupo de Corporate M&A da 4 Casas, agora baseada no nosso escritório de Lisboa, e tenho o privilégio de moderar este excelente panel. Aproveito também para agradecer a todos os participantes que nos enviaram questões muito interessantes e que tentaremos abordar ao longo do webinar. Aqueles que queiram colocar questões adicionais podem também enviar através do mesmo e-mail, que nós, à medida que formos recebendo, tentaremos da melhor forma possível dar resposta. Passemos então à nossa primeira ronda de perguntas. Frederico, o Portugal Growth pretende ser um instrumento indireto de apoio à capitalização das empresas. Quais são os principais condicionantes para que os fundos de private equity possam receber tais apoios e como é que o Estado assegura que esses apoios contribuem efetivamente para a internacionalização, transformação digital e ganhos de escala das empresas? Bom dia a todos, participantes e oradores. Eu, antes de mais, queria agradecer a 4 Casas do convite que nos enviou para participar neste webinar. O tema é muito importante, não só em Portugal, mas a nível europeu também, e em particular neste momento mais crítico para as empresas portuguesas. Indiretamente ao assunto e à questão do Portugal Growth, Portugal Growth é um fundo de fundos que foi estruturado em parceria com o Fundo Europeu de Investimentos. Estamos a falar de 100 milhões de euros financiados paritariamente entre a IFD e o FEI, e o que o Fundo de Fundos Portugal Growth faz é selecionar fundos de capital de risco de tipo Private Equity e Growth Equity, e esses fundos depois investem diretamente nas empresas. Portanto, não se trata, do nosso lado, de fazer investimentos diretamente em empresas, trata-se de selecionar fundos de investimento. E, em particular, gestores de fundos de investimento que demonstrem uma capacidade de selecionar empresas viáveis, como disse a Mariana na introdução, empresas viáveis que têm um potencial de crescimento orgânico e também externo,
que tem um perfil de internacionalização crescente e que pode ser potenciado através de investimentos de capital de risco e que também podem ser objeto de processos de transformação digital. E nesse sentido, esta estratégia de investimento fomenta não só um ganho de escala das empresas, através da internacionalização, mas também um ganho de produtividade e de eficácia das empresas através de investimentos na inovação produtiva. E, portanto, eu diria que, sendo o fundo de fundos, a seleção dos fundos é uma parte essencial do nosso trabalho. Ela é feita, em termos operacionais, ela é feita pelo Fundo Europeu de Investimentos, ou seja, o Fundo Europeu de Investimentos vai fazer a chamada due diligence aos fundos. É um processo que pode demorar 6 a 9 meses, em função da relação que o FEI tenha com as entidades gestoras. Se for uma primeira relação, naturalmente, que é um processo de conhecimento mútuo e, portanto, pode demorar mais tempo. Se for uma entidade que já tenha uma relação com o FEI, normalmente é mais rápido. O processo em si é um processo standard de avaliação da qualidade da sociedade gestora, da sua equipa, da sua política de investimentos e da adaptação e adequação às necessidades das empresas e do mercado português. Dizer também que o Portugal Growth é um fundo de fundos que tem um objetivo de capitalizar os fundos de investimento, também tem um objetivo de ter um impacto na economia, nas empresas, e nós também, obviamente, que fazemos uma gestão de diversificação do portfólio de fundos nos quais nós investimos, ou seja, nós investimos em fundos que não sejam necessariamente concorrentes, porque tentamos evitar que haja uma sobrevalorização das empresas e, portanto, nós tentamos diversificar o espectro de fundos nos quais nós investimos, dentro do Private Equity e dentro do Growth Equity, e naturalmente que isto é um programa plurianual e, portanto, nós não vamos investir os 100 milhões de euros logo no primeiro ano, porque isso seria outra maneira de criar uma bolha em alguns investimentos. E, portanto, esta nota de diversificação do risco é muito importante, porque podia-se criar aqui a expectativa de investir logo os 100 milhões de euros, subscrever fundos de capital de risco em 100 milhões de euros em 2020, não vai ser o caso. Nós atualmente temos muitas candidaturas ao Portugal Growth. Posso dizer até que a procura já ultrapassa largamente a oferta de capital e, portanto, nós vamos ser muito seletivos no processo, em particular o FEI, na sua análise, vai ser muito seletivo na seleção dos fundos e nós, obviamente, estamos atentos àquilo que são as necessidades das empresas e à emergência de fundos de capital de risco no mercado nacional e adaptar, digamos, o programa a essa realidade. Muito obrigada, Frederico. João, qual é que é a sua opinião sobre, de facto, estes parâmetros ou a necessidade de fazer este due diligence ou a forma como se faz este due diligence sobre as gestoras? Mariana, para já começar por lhe agradecer aqui a oportunidade de participar neste webinar, assim há 4 casas, onde estou com todo o gosto, e também saudar aqui os meus colegas de painel e todos os que estão a seguir-nos remotamente. Relativamente à questão do due diligence, aquilo que nós devemos dizer é que o due diligence é sempre uma ótima notícia para qualquer sociedade gestora que se proponha receber fundos por parte de um investidor. É um bom sinal quando isso acontece, porque é sinal que se atingiu uma fase suficientemente adiantada do processo de investimento e em que o investidor se mostrou suficientemente interessado para dedicar algum tempo e dinheiro ao aprofundamento do conhecimento do gestor. No final do dia, importa conhecer o track record da equipa de gestão, naturalmente a sua proposta de valor e também a análise de mercado em que se propõe lançar o fundo. E eu diria que de alguma forma os parâmetros são conhecidos e, portanto, há uma certa tendência, naturalmente, começar pelas questões e pelas análises de performance histórica dos gestores,
a análise de mercado, portanto, tentar perceber se há de facto um espaço de mercado que justifique o lançamento de fundos para esse espaço, portanto, em que seja possível, enfim, antever a originação de um número de operações suficientemente robusto para que se justifique a presença nesse espaço. E eu diria que, de alguma maneira, é um processo que tem algum paralelo com o trabalho que nós próprios fazemos quando investimos nas nossas empresas, naturalmente com parâmetros diferentes, mas com objetivos comuns. Portanto, no final do dia, o que nós procuramos com os nossos próprios processos de due diligence, antes de fazermos os investimentos nas empresas, acaba por ser conhecer as valências das equipas de gestão, os mercados em que as empresas se inserem e depois, naturalmente, aspectos mais intrínsecos relacionados com a empresa em concreto, nomeadamente os temas de due diligence legal, laboral, financeiro, fiscal, etc. Portanto, eu diria que quando se atinge a fase de due diligence por parte de um investidor, isso é sempre uma boa notícia para qualquer gestor, porque abrir um novo investidor e mantê-lo é uma tarefa árdua, da qual se fala muito pouco e relativamente à qual, infelizmente, tem havido muito pouca tradição em Portugal. E, portanto, o facto de haver um investidor profissional como o FEI a conduzir este tipo de processos é uma ótima notícia, porque nós temos visto muitas vezes em Portugal o investimento em fundos ser conduzido mais por instinto ou por relação pessoal do que propriamente por análise objetiva de performance e de metodologia. E o Martim também está de acordo? A due diligence é uma boa notícia? Martim, acho que estás no mute. Estou unmuted. Olá, Mariana, estava a agradecer muito este convite por parte da Quatro Casas e a saudar também o Frederico Serras Gago e o João e todos aqueles que nos ouvem. E, de facto, foi com bastante entusiasmo que nós aqui na Core Capital aceitámos este desafio para estar neste painel e nesta discussão, porque esta é uma oportunidade única para Portugal. E, portanto, é com este entusiasmo que estamos aqui. E a due diligence é apenas uma parte do processo desta oportunidade única, talvez a mais, como o João dizia muito bem, aquela que mais se saúda num fundo de capital de risco, que é o momento em que, de facto, analisam a boa performance que tínhamos tido e, através dessa boa performance, que se comprometem em continuar a apostar nesse fundo ou a apostar de novo nesse fundo. Eu notei também, e saúdo isso, que na audiência estão provavelmente todos os fundos de capital de risco que existem em Portugal, ou a grande maioria dos fundos de capital de risco que existem em Portugal, e isso diz-nos que há de facto aqui uma oportunidade muito, muito estimulante entre o Estado e as entidades de capital de risco, e portanto a due diligence é uma parte desse processo, como o João dizia. É fundamental que o dinheiro privado que já existe nestes fundos que aqui estão hoje, o fundo do João, o fundo da Core Capital, todos aqueles que nos estão a ouvir, e o dinheiro do Estado, e o dinheiro do Fundo Europeu de Investimento, o dinheiro europeu que agora vai chegar, talvez com um volume nunca antes visto, a não ser no pós-guerra, para tentar contribuir para a retoma destes países. Portugal tem aqui uma oportunidade única de juntar, não é? De trabalhar lado a lado com o dinheiro privado e com o dinheiro público na retoma da economia portuguesa e, Mariana, como dizia muito bem, no restart das PMEs nacionais. As PMEs nacionais precisam desse restart. Não é de facto por acaso que o nosso fundo, este nosso primeiro fundo se chama Core Restart, para contribuir, tentar de forma rápida, estamos a falar de um movimento que tem de ser rápido, para conceder uma terceira oportunidade a muitas das empresas viáveis, como diziam também todos muito bem no princípio deste debate, todas as empresas viáveis que existem neste país e que precisam de dinheiro fresco, gestão profissional e de uma reestruturação ou de uma regeneração do seu balanço financeiro que lhes permita sair do sufoco em que muitas delas estão.
o facto de serem viáveis não significa que não estejam num aperto, digamos assim, de cash flow, que as impede, na maioria dos casos, de continuar na sua gestão diária, seja a caminho de uma internacionalização mais bem sucedida, seja na relação com os seus clientes, muitos deles de décadas em Portugal. Sem cash, as empresas, por mais bem geridas que sejam, não conseguem muitas vezes superar dificuldades de momento, e é aí que fundos de capital de risco, depois de due diligence, que venham averiguar justamente, como o João dizia, o seu track record, aquilo que fizeram antes, as empresas que ajudaram antes, e o deployment, a rapidez com que conseguem investir o dinheiro, possam rapidamente contribuir para que estas empresas não fiquem perdidas nesta espécie de limbo em que as economias podem entrar se não surgir rapidamente dinheiro fresco, gestão e reestruturação ou regeneração dos balanços financeiros. Frederico, ainda no Portugal Growth, portanto, no fundo vocês fazem essa verificação, ou seja, recebem as candidaturas, analisam as candidaturas, fazem a verificação do track record das sociedades gestoras, dos objetivos que têm, logicamente, para onde vão investir esse capital, e depois fazem algum tipo de monitorização dessa implementação. Está prevista uma monitorização de que, de facto, os fundos chegam aonde se pretende? Sim, Mariana, e obrigado pela questão, porque isso vai me permitir também falar de um outro tema que eu não abordei na minha primeira intervenção, que são os critérios mais específicos que nós utilizamos, não só para avaliar de início os fundos, mas também para monitorizar a execução, o desempenho dos fundos. E eu queria, antes de mais, mencionar que esta oportunidade, Portugal Growth, é a segunda parceria que o FEI faz em Portugal em Private Equity. A primeira foi há 12 anos, chamava-se PVCI, e demoraram 12 anos para que nós conseguíssemos ter uma nova parceria em Private Equity. É também a segunda parceria que temos com o FEI, nós e a FD, fizemos o Portugal Tech em 2019 na área do Venture, e hoje estamos a diversificar, estamos a alargar a nossa gama de produtos de capital de risco para o Private Equity e para o Growth Equity. E o Private Equity nas suas diferentes vertentes. O Martim mais uma lógica de restart, se quisermos, de turnaround. O João mais uma questão, mais uma lógica mais de Private Equity tradicional. Okay? E, portanto, eu diria que é importante enfatizar este feito, que foi lançar o Portugal Growth, portanto, alargar para o Private Equity e, sobretudo, retomando o tema do Martins relativamente ao posicionamento das empresas no ciclo económico, num momento que é muito importante apoiar as empresas e a captação das empresas para poder ajudá-las a posicionar-se favoravelmente para o próximo ciclo económico. E nós hoje temos várias empresas que têm, bem, umas têm um deep distress, mas nós não queremos necessariamente falar sobre essas, nós estamos a falar de um stress distress, ou seja, um stress distress no sentido em que há um desequilíbrio financeiro das empresas que advém, nomeadamente, do ciclo económico, portanto, uma razão externa, digamos assim, às empresas. E nesses casos nós temos que apoiar as empresas para que não haja perda de valor, que não haja perda de emprego, ok? E para poder posicioná-las na fase, esperemos nós, ascendente agora do ciclo económico. Nós não sabemos se será daqui a 3 meses, 6 meses ou 1 ano, mas sabemos que a próxima fase será a fase da retoma económica e é preciso, proativamente, ajudar as empresas a posicionarem-se favoravelmente para esse ciclo. Posicionar-se favoravelmente, potenciando investimentos de risco elevado, de longo prazo, que estruturam as empresas de maneira mais sustentável, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista, obviamente, comercial e da competitividade no mercado interno e, sobretudo, no mercado externo. Dito isto, relativamente à questão da monitorização das empresas e dos fundos, a questão também é muito relevante porque nós, pela primeira vez, nós, IFT e o Estado, no conhecimento, pela primeira vez adotámos critérios de monitorização e de seleção dos fundos, os chamados critérios ESG, okay? Portanto, sustentabilidade social, ambiental e de boa governança das empresas.
tornou-se um must-have na indústria de gestão de ativos e, em particular, no capital de risco, mais no private equity do que no venture capital, é verdade. E, portanto, nós, através do FEI, adotámos esta política de sustentabilidade que não só é compatível e deve ser fomentada por um agente público como a IFD, como também é um fator de rentabilidade para os fundos. Há vários estudos estatísticos que mostram que a adoção da ESG é fator de sustentabilidade e, em particular, agora na crise, as empresas e os fundos que têm adotado os princípios da ESG têm-se comportado melhor em termos de performance financeira. E, portanto, nós vamos avaliar os fundos e as empresas numa lógica também de ESG. E, além disso, vamos sempre, obviamente, monitorizar os fundos em termos do retorno financeiro, do número de investimentos que fizeram, a adesão à sua política de investimentos, se não um drift na estratégia de investimento. E, obviamente, nós trabalhamos com o FEI, temos reuniões trimestrais de acompanhamento do Portugal Growth. E, portanto, é nesse sentido que nós fazemos este acompanhamento, que, obviamente, daqui a 10 anos, quando houver mais perspectivas de liquidação das participações sociais e de retorno financeiro, nós esperamos que esse acompanhamento seja mais feito numa lógica de potenciar uma nova onda de fundos de capital de risco que já tenha beneficiado deste primeiro programa de investimento. Muito obrigada, Sérico. Passando agora a um tema um pouco diferente, João, além da participação indireta, através, por exemplo, deste fundo Portugal Growth, existem outros instrumentos que permitem aos investidores privados co-investir em empresas juntamente com o Estado, portanto, numa lógica de par e passo ou parceria. Sei que a H Capital já teve uma experiência com o 200M e gostaria que partilhasse connosco quais são, no fundo, os takeaways que retira dessa experiência e que conselhos práticos daria um investidor que pretende utilizar tal instrumento? Muito bem, Mariana. Talvez só dar uma nota que nós gerimos fundos em 2 segmentos de atividade diferentes, portanto, um para empresas mais jovens com conteúdo tecnológico maior, portanto, aquilo que se chama em linguagem de gíria early stage, e um segundo fundo para empresas mais maduras, mais focado numa lógica de buyout e de crescimento. E, portanto, são 2 segmentos de atividade diferentes, onde utilizamos equipas diferentes, com formas de olhar para as empresas e de as analisar diferentes. E este caso concreto que me coloca da nossa experiência com o Fundo 200M, que aliás é uma experiência recente, ainda não chegámos enfim, ao ponto de formalização, mas eu acredito que estamos realmente muito próximos de fazer a formalização da operação. Eu diria que tem sido uma experiência positiva para nós. Pronto, há sempre alguma preocupação quando se está a fazer pela primeira vez enfim, a candidatura a este tipo de iniciativas, mas eu diria que, uma vez ultrapassados e entendidos os aspectos de cariz administrativo, enfim, naturalmente relacionados com as regras formais que estão subjacentes às candidaturas ao fundo, tem sido uma experiência positiva e eu diria que o mais importante é enquadrar a operação candidata como sendo uma operação com regras de mercado e que naturalmente permita também atrair outros investidores exigentes e, em particular, no caso do Fundo 200M, está muito vocacionado para a atração de capital estrangeiro. Neste caso concreto, e uma vez que, enfim, que a operação não está concretizada, eu não vou dizer qual é que é o nome da empresa em questão, mas posso mais ou menos descrever assim rapidamente. Tratou-se de completar uma ronda de financiamento de cerca de 4,5 milhões de euros, numa participada deste nosso fundo de early stage, que conta com uma participação de um investidor internacional bastante reconhecido, um investidor europeu,
e que conta também ainda com uma pequena tranche de follow-on dos investidores atuais, que eu penso que foi bastante oportuna e importante também para mostrar, enfim, o reforço de confiança, a renovação da confiança que os atuais investidores também de alguma maneira têm no futuro desenvolvimento da empresa e que foi importante para a captação desse investidor internacional. O processo de investimento contou naturalmente com um procedimento bastante detalhado de due diligence, nas suas diversas vertentes, tecnológica, financeira, legal, de mercado, naturalmente liderado por esse investidor novo que, enfim, que está a fazer a sua primeira experiência, penso que em Portugal, e que naturalmente também tem que se sentir à vontade e confortável com as conclusões desse processo de análise, e naturalmente com uma valorização que foi negociada. Pronto, é sempre um processo que demora algum tempo e exige alguma paciência, mas onde foi possível, pronto, atingirmos ali um patamar que fosse aceito, quer para os investidores novos, quer para, enfim, para os acionistas da sociedade. Então pode-se dizer que é um processo, é um investimento que vai permitir levantar fundos em investidores privados numa percentagem significativa, portanto cerca de 2/3 do capital virá de investidores privados, e atrair capital estrangeiro para o desenvolvimento futuro de uma empresa tecnológica portuguesa que fica assim capitalizada e financiada para os próximos anos e que lhe permitirá prosseguir o seu desenvolvimento de produto e a entrada em novos clientes e em novos mercados. E diria que o recurso ao 200M, de certa forma, também dá um selo de qualidade atrativo para o investimento estrangeiro. Eu penso que são um pouco as duas situações. Claro que para o investidor estrangeiro foi importante saber que podia contar também com um instrumento a nível doméstico para co-investir, vamos dizer assim. De qualquer forma, todo o processo foi liderado por esse investidor estrangeiro, em termos de due diligence, e contou naturalmente com a colaboração da equipa de gestão da empresa e dos atuais acionistas. Muito bem. Martim, a Cor fechou recentemente, este acho que já podes comentar porque tenho a sensação que saiu nas notícias, um investimento numa empresa com co-investidores. Como é que um private equity pode trazer investimento, valor acrescentado nestas situações, e como é que se conciliam, no fundo, os diferentes perfis, os corporates, os private equities, o empresário, numa operação deste tipo? Muito bem, obrigado, Mariana. De facto, a Cor fechou recentemente o seu quarto investimento, uma empresa muito mediática e merecidamente mediática chamada Sousa Camp, que é o maior produtor de cogumelos frescos, era o maior produtor ibérico, neste momento é um produtor muito relevante ibérico e é o maior produtor nacional, com uma cota de mercado muito expressiva, acima dos 80%, e tentando enquadrar bem a resposta a essa pergunta que é importante, que de facto abre muitas perspectivas daquilo que estamos a discutir. O fundo Core Restart, e o Frederico há pouco dizia, e bem, e separava, não é? Separava as diferentes gavetas que existem no capital de risco, mas de facto não é por acaso que nós não chamamos Core Turnaround ou Core Distress. O Restart, a Sousa Camp, é uma empresa que estava em distress, não há dúvida nenhuma que é um investimento de turnaround, mas, por exemplo, o investimento na Eletrofer não é um investimento de turnaround, é uma empresa com EBITDA positivo, com um track record de mercado incrível. O investimento nas residências assistidas não é um investimento de turnaround, o investimento na Jaime da Costa já é um investimento de turnaround. E esta ideia de restart, para depois responder diretamente ao tema dos co-investidores, esta ideia de restart vem justamente colocar a discussão nesse ponto, que é o que é que estas empresas precisam para chegar mais longe, seja porque estão em distress, seja porque no seu processo de crescimento
no seu processo de internacionalização, não foram tão longe quanto era possível ou quanto o seu produto, o seu valor económico permitiriam. E é aí que esta abordagem Restart, a nossa abordagem, se tem focado. E por isso é também aí que nós pensamos sempre o co-investimento. O co-investimento do Estado, num dia como o de hoje, como o Frederico dizia, e muito bem, o Estado não vai investir diretamente nas empresas, isso seria um retrocesso histórico e económico que julgo que ninguém aqui desejaria, mas o Estado quer investir através de players ou de agentes que estão no mercado com track record que lhes permita ao Estado confiar que aquele dinheiro, ao lado do dinheiro privado desses agentes, vai ter um papel regenerador da economia e acelerador desse crescimento, parece-nos evidente. E, portanto, o papel importantíssimo que o Estado tem nesta etapa é o de dar escala a um mercado de capital de risco que em Portugal sempre foi muito pequeno. Nós temos, comparado com os outros países ocidentais, o peso do capital de risco em Portugal, como agente económico, é muito pequeno ainda e, portanto, é fundamental que todos estes players que já estão no mercado, já estão há muitos anos, como o João, com um enorme track record, como a H Capital, que já estão há menos anos, como é o nosso caso e outros, possam agora receber um incentivo de volume, se o merecerem, evidentemente, depois de due diligence eficientes e muito eficazes, que venha trazer o Estado como co-investidor nesta perspectiva de volume. Vamos dar volume, de facto, a todos estes agentes para que, em vez de salvarem X empresas, salvem X elevadas a uma potência qualquer. Depois entram os co-investidores corporate. Os co-investidores corporate, na perspectiva da Core Capital e do seu fundo Core Restart, entram justamente para trazer todo esse conhecimento acumulado que existe nos setores em Portugal. A discussão que vemos hoje em dia na Europa do offshoring e de tentar que a Europa não seja tão dependente na produção de alguns bens essenciais de geografias distantes, portanto foi as geografias, é uma discussão em que Portugal tem um papel determinante. A indústria portuguesa tem ainda hoje uma manufatura, uma capacidade de fazer, seja em minúcia, seja em pequena quantidade, que a Europa deslocalizou há muito tempo. E é esse movimento que a Europa está agora a querer retomar. E é nesse movimento que nós, fundos de capital de risco, podemos, de facto, lado a lado com o Estado, trazer imenso valor para estas empresas. Quando entramos e investimos na Jaime da Costa, e notar que a Core é sempre maioritária nestes investimentos, uma empresa com 108 anos, o que queríamos era rapidamente dotar a empresa de capacidade de crescimento no mercado fotovoltaico, é uma empresa que constrói parques fotovoltaicos, e no mercado da média tensão elétrica, onde a empresa é uma fornecedora, por exemplo, da EDP há mais de 60 anos. Conseguimos rapidamente fazer esse restart, ou esse turnaround, para usar a expressão do Frederico, e agora o objetivo é todo concentrado no crescimento e na internacionalização da empresa. E para isso fomos buscar um player com uma enorme experiência de internacionalização, que permitiu já uma primeira saída, uma parte da empresa, portanto o fundo, ao fazer este movimento, ao trazer um co-investidor, já está a fazer uma primeira saída, e depois do seu investimento de 6,5 milhões na Jaime da Costa, faz uma saída parcial, trazendo a vida. Julgo que estamos a ter alguns problemas de ligação com o Martim. Para a Jaime da Costa, justo para potenciar o da Jaime da Costa na internacionalização, que fiz a beira. Comigo? Agora melhor, Martim. Bem. Houve alguns cortes, mas acho que agora já está a recuperar. Martim, muito obrigado. Se calhar vou agora, estamos a receber imensas questões
dos nossos assistentes. Frederico, diga, desculpe. Sim, permite-me só fazer aqui uma pequena intervenção de 2 minutos, só para fazer um pequeno deep dive dos nossos produtos de capital de risco e também falando aqui do 200M. Pronto, relativamente ao 200M, ele é operacionalizado através da PME Investimentos e da equipa do Marco Fernandes. É um modelo de cofinanciamento direto, portanto, sindicação direta, diretamente nas empresas. É um modelo onde o Estado não seleciona as empresas, o setor privado é que traz as oportunidades ao 200M e o Estado investe, através do 200M, investe tickets entre 500 mil a 5 milhões de euros. Okay? E é num esforço financeiro, com a participação de 50%. Portanto, é importante explicar este modelo, que é um modelo híbrido entre o indireto e o indireto e no qual a seleção das empresas é feita pelo setor privado. Isto também para tocar naquele ponto do João há bocado, como é que é feita a escolha e quais são os motivos e as motivações, digamos assim, da escolha de um tal fundo ou dos fundos e das empresas. Pronto. Portanto, há 100 milhões de euros disponíveis no 200M, 100 milhões de euros do setor público e depois pelo menos 100 milhões de euros do setor privado. Atualmente já foram realizadas 11 operações de investimento com impacto de 118 milhões de euros nas empresas. Okay? Estamos a falar sobretudo de investimentos do tipo Venture, Seed e sobretudo Series A. Até pela natureza dos tickets, estamos naquela ordem de aquele tipo de empresas. Além do 200M, nós já falámos do Portugal Growth, que é um fundo de fundos para Private Equity. São também 100 milhões de euros do FEI e da IFD, ao qual se juntam pelo menos mais 30% do dinheiro privado. Portanto, estes 30% de dinheiro privado são o mínimo necessário para que os fundos possam ser subscritos pelo Portugal Growth. Claro que nós gostamos que haja um maior efeito de alavancagem com o setor privado e, portanto, gostamos que fundos que tenham uma participação privada mais elevada. No Portugal Tech, que é o fundo de fundos para o Venture Capital, é também o mesmo modelo. E nestes dois casos estamos a falar de tickets nos fundos entre 4 a 20 milhões de euros. Okay? Nós, uma vez mais, nós gostamos de diversificar o tipo de fundos e que os fundos tenham um efeito de alavancagem, na gíria chama-se crowding in effect, entre o setor público e o setor privado, o mais elevado possível. Depois também, devo dizer que temos os nossos programas que foram lançados a partir de 2016 e 2017, que são financiados com fundos estruturais e nesse registro nós temos as linhas de cofinanciamento para Business Angels, temos atualmente 3 linhas abertas, onde nós já selecionamos as entidades de investimentos geridas por Business Angels. Temos atualmente 55 entidades de veículos selecionadas, com capacidade com liquidez disponível para investimento. E depois também temos 2 linhas de capital de risco financiadas com fundos estruturais, e aí são para fundos de capital de risco, tanto seja CVC, Corporate Venture, como Private Equity. E estamos a falar de 2 linhas que já financiaram em cerca de 115 milhões de euros nas empresas. E temos atualmente 13 fundos ativos. E, portanto, nós aqui, no conjunto das linhas dos Business Angels, das linhas da capital de risco com fundos FEDER, do Portugal Tech, Portugal Growth e do 200M, nós temos atualmente 73, cerca de 70 parceiros do setor privado, de várias tipologias, tanto em termos de serem informais como os Business Angels, como sendo institucionais e regulados, que são os fundos de capital de risco, tanto no Venture, como no Corporate Venture, como no Private Equity. E, portanto, esta estratégia de desenvolvimento da nossa gama de produtos, e nomeadamente na parte do capital de risco, não é feita ao acaso. Isto trata-se de alargar o nosso espectro de atuação e também de aprofundar a nossa gama de produtos, tentando que os fundos tenham um volume cada vez maior. E, portanto, é nesse sentido que se devem analisar, digamos assim, a nossa família de produtos de capital de risco. Frederico, muito obrigada. Temos algumas questões enviadas por todos os participantes aqui no webinar. Uma talvez que no fundo é uma premissa de todo o nosso debate, é exatamente a pergunta relativamente à afirmação que todos fazemos e que temos ouvido, que as empresas portuguesas estão em geral descapitalizadas.
E a pergunta é se existe algum estudo recente e suficientemente aprofundado, credível, com uma comparação entre o tecido empresarial português e o de outros países, designadamente em relação à Espanha. Frederico, podia-nos dar umas ideias? Sim, e não querendo entrar muito no detalhe, estão a ver no meu LinkedIn, eu coloquei leituras recomendadas que tentam justamente tratar dessa questão, coloquei algumas referências de relatórios. Há um relatório da OCDE que saiu muito recentemente este mês sobre o acesso a capital, nomeadamente mercados de capitais por parte das empresas portuguesas. Como nós já sabemos, tem havido uma redução, uma forte redução ao nível português, mas também ao nível internacional do acesso a mercado, enfim, pelo menos empresas cotadas. Também há um estudo do Banco de Portugal, que é da Central de Balanços, que é um estudo que é recorrente e também dá alguns dados. E depois há uma base de dados muito interessante que é feita pelo Banco de França e pelo Eurosistema, que dá dados estatísticos de comparação entre vários países, enfim, dados de empresas. E eu, justamente, estive a ver esses dados e basicamente, o que eu vejo é o seguinte, e vou tentar generalizar, não fazendo uma análise por tamanho de empresas, que também é interessante, mas tentando simplificar. Para aqui, para hoje, nós temos, nas empresas portuguesas, globalmente, temos um rácio de autonomia financeira de 35%. Em Espanha, nós temos um rácio de cerca de 50% de autonomia financeira. Curiosamente, França tem 35% também e a Alemanha tem 39%. Okay? Em Espanha, este indicador dos 50% varia bastante consoante o tamanho das empresas. Portanto, se nós estamos a falar de empresas que têm um volume de negócios inferior a 10 milhões de euros, que é o grosso, enfim, em termos de número de empresas, é o grosso do tecido empresarial em cálculo destes países, estamos a falar até de um rácio de autonomia financeira de 54%. Isto, se nós calcularmos estes rácios, e nomeadamente os deltas relativamente a Portugal, e utilizarmos um total de balanço das empresas portuguesas não financeiras de cerca de 600 mil milhões, nós estamos a falar de um delta em termos de capitalização de cerca de entre 50 a 90 mil milhões de euros de capitalização. A mim parece-me que, enfim, é óbvio que não pode ser feito só com capital de risco, até porque a maioria das empresas não será necessariamente objeto, não é alvo de fundos de capital de risco. Agora, é necessário que, de maneira gradual, ao longo de vários anos, que haja uma convergência para níveis mais sustentáveis. Eu não escolhi ao acaso Espanha, França e Alemanha. Espanha, França e Alemanha representam 50% dos mercados de destino das nossas exportações. E, portanto, de um certo modo, estes mercados podem nos servir de referência. E também dizer que a autonomia financeira é, evidentemente, a meu ver, antes de mais, uma margem de segurança para as empresas. Margem de segurança face à contração do ciclo económico. Portanto, termos empresas com maior autonomia financeira permite-lhes resistir melhor ao ciclo económico, enfim, à fase de contração que nós atualmente vivemos e, portanto, preservar valor e preservar emprego. E também permite, numa fase mais ascendente do ciclo, de realizar investimentos de maior risco e mais longos, que não são necessariamente financiáveis só com recurso a crédito bancário. E, portanto, o capital de risco tem o seu papel neste aspecto de fomentar alguma capitalização empresarial num tipo de empresas que nós sabemos que é específico, com um certo volume de negócios, com certos perfis de crescimento e de internacionalização. Muito obrigada, Frederico. Mariana, Diga. Posso fazer um comentário ainda sobre este tema? É o seguinte, já agora gostava de partilhar também um pouco de uma experiência, enfim, que já tem bastantes anos, mas relativamente à qual eu e a minha equipa estivemos expostos e que nós tivemos em tempos uma parceria com um grupo francês e fizemos investimento não apenas em Portugal, mas também em Espanha e em França, sobretudo na área de buyout, e muito focado no tema das PMEs, médias empresas, vamos chamar assim. Uma PME em Portugal é diferente de uma PME em Espanha e é diferente de uma PME em França. E curiosamente, e na altura estávamos num paradigma diferente, hoje é evidente que com a disponibilidade de financiamento que existe, de liquidez, e com as taxas de juro, enfim,
historicamente baixas que temos testemunhado na última, vamos dizer, quase na última década, há uma certa tendência, temos que, enfim, que admitir, para financiar as empresas ou para aumentar o nível de financiamento através de capital alheio. É normal que isso aconteça até determinado ponto. Mas aquilo que eu gostava de partilhar convosco é que realmente nós tínhamos enfim, esse fundo que fazia investimento nos 3 países, e o que acontecia era que sistematicamente as empresas francesas aí contradiz um pouco as conclusões do que o Frederico disse, mas o que sistematicamente víamos era as empresas francesas extremamente bem capitalizadas, e portanto aquilo que se procurava normalmente numa empresa francesa era fazer não capitalização, mas transmissão de capital, portanto a situação dos buyouts. A seguir apareciam as empresas espanholas, menos capitalizadas do que as francesas, mas apesar de tudo utilizando relativamente pouca dívida. E atenção que estamos a falar de uma fase em que as taxas de juros ainda eram relativamente significativas, portanto não vivíamos no paradigma atual, estamos a falar de 2006, 2007, mesmo 2008. E depois apareciam as empresas portuguesas, e eu tinha muita dificuldade em justificar aos meus colegas de Espanha e de França por que razão é que nós trazíamos as empresas com tão grande nível de alavancagem financeira. E era uma situação que realmente era reincidente. Portanto, esta ideia que o Frederico trouxe, que está espelhada nesses estudos, na verdade, ela tem uma tração prática que eu tive a oportunidade de testemunhar juntamente aqui com a nossa equipa nessa fase já há bastantes anos atrás. Muito obrigado, João. Outra questão que nos colocaram, que eu lanço aqui para o Martim, era quais teriam que ser as medidas de melhoria de governança, de aumento de rentabilidade, aumentos de eficiências, que no fundo tivessem que ser implementadas a nível das empresas portuguesas para que possam de facto atrair esse investimento estrangeiro tão necessário ao seu crescimento. Vamos ver, vamos sempre tocar neste mesmo ponto. Esta primeira variável de rácio de autonomia financeira, é importante termos a noção que das PMEs portuguesas, que é o grosso das empresas portuguesas, nós não podemos esquecer que em Portugal 98% das empresas têm menos de 10 trabalhadores. Portanto, Portugal é um país de empresas atomizadas, de pequenas empresas incrivelmente atomizadas, e, portanto, onde um movimento de consolidação é importantíssimo, mas essas empresas têm níveis de dívida que estão acima daquilo que conseguem suportar, sobretudo porque depois da crise do subprime, onde tiveram que tomar dívida, não conseguiram ainda a retoma e o momento económico necessário para conseguirem voltar a renivelar os seus rácios de EBITDA e de dívida para níveis sustentáveis. Havia uma pergunta que perguntava o que é que poderia ser considerado do ponto de vista de governança, se quisermos rácios de dívida e de EBITDA sustentáveis. Enfim, depende muito de setor para setor, mas ninguém gosta de empresas com rácios de dívida sobre a EBITDA muito acima de 4 ou de 5. A partir daí começamos a entrar em zonas de risco, justamente como o Frederico dizia, quando vem um momento de recessão. E em Portugal, mais de 24% das PMEs não gera sequer EBITDA para conseguir pagar os juros da sua dívida. E isto é massivo, esta é a nossa realidade, não é outra. Portanto, do ponto de vista de governança, sim, é fundamental, ou se quisermos, do ponto de vista de grandes KPIs, de grandes indicadores que possam regular esta etapa agora da vida da nossa economia, é fundamental este movimento de capitalização das empresas portuguesas. Depois, a gestão é muito relevante. 70% destas PMEs são family-owned, são detidas ainda por famílias, e quando dizemos famílias, são normalmente uma pessoa que as criou há 20, 30, 35 anos atrás, com um engenho muito particular, sobretudo quando falamos de indústria,
e que agora ou estão no momento de sucessão ou não têm sequer esse momento de sucessão. E dessas empresas family-owned, 80% têm gestores que não passaram dos 9 anos de educação formal. E, portanto, sim, do ponto de vista das empresas portuguesas, independentemente do enorme engenho que muitos destes homens e mulheres tiveram na construção destas empresas há 30 anos atrás, neste momento é preciso gestão profissional e moderna para superar esse déficit, sobretudo quando comparados com empresas lá fora, e, portanto, quando o capital estrangeiro aqui chega, é também esses indicadores que vai observar. E eu finalmente dizia que, para capitalizar, é o terceiro ponto, que é um indicador fundamental, é preciso dinheiro fresco, é preciso acreditarmos que o capital português privado pode fazer este movimento, e é muito importante o Fundo Core Restart ter participado apenas ou quase exclusivamente por chamados investidores também na gíria Tier 1, fundos de pensões e seguradoras, e é muito importante trazer esses investidores para o setor do capital de risco. É muito importante que, do ponto de vista público, se entenda que os fundos de pensões e as seguradoras precisam de ter um enquadramento fiscal que torne o seu investimento no capital de risco, lado a lado com o Estado, lado a lado com os gestores de capital de risco, um investimento racional. Ao dia 2 não é. Os rácios de capital que são exigidos para que invistam no capital de risco são muito penalizantes e, portanto, são ainda variáveis que vêm do tempo da crise do subprime, e é muito importante que este movimento que estamos aqui a discutir, esta oportunidade que estamos aqui a tentar dinamizar em conjunto, também venha do lado da legislação com alterações importantes que permitam acreditar a todos aqueles que têm capital que investir neste momento lado a lado com o capital de risco, lado a lado com os privados, ou diretamente nas empresas portuguesas que precisam desse movimento, é um movimento apoiado, digamos assim, do ponto de vista macroeconómico, por aquilo em que o país acredita. Esse é o grande papel do Estado, é aproveitar a informação assimétrica que tem, sabe o que os outros países estão a fazer, sabe o que se discute muito antes de nós, por mais bem informados que estejamos, e, portanto, esses incentivos que o Estado deve dar à economia têm que ser direcionados para esse movimento que o Estado, antes de nós, sabe que vai acontecer à economia europeia e à economia mundial. E do ponto de vista de KPIs e de governança, eu diria que é aí que temos que estar todos muito concentrados. Capitalização, gestão muito profissional e, evidentemente, a capacidade de atração de cada vez mais dinheiro privado com um enquadramento fiscal que torne esse movimento muito racional. Não é preciso ser muito generoso, tem que ser racional, coisa que ainda que ao dia 2, depois da crise do subprime, ainda não é. Martim, muito obrigada. Estamos a chegar à parte final e eu se calhar pediria, faria só algumas questões rápidas para cada um de vocês. Federico, uma das capitais de risco que nos está a ouvir pergunta onde é que podem encontrar mais informação sobre o Portugal Growth, as candidaturas, quem é que as recebe, onde é que ainda se podem ser apresentadas. O Federico pode recomendar, imagino que vai recomendar que vão ao site do IFD, mas não sei se quer fazer alguma recomendação específica. Sim, essa é a primeira recomendação. A mais óbvia podem ir ao nosso website. Nós temos uma ficha técnica dos principais elementos do Portugal Growth. Aliás, fazemos para todos os nossos produtos. E o processo de due diligence é iniciado, pode ser feito através da IFT. Enviam-nos um e-mail onde partilham informação sobre, normalmente é um PPM ou um teaser, digamos, do fundo, e que nós depois trabalhamos e encaminhamos para o Fundo Europeu de Investimentos. Temos normalmente uma primeira conversa exploratória, não com a equipa de investimento do FEI, mas com a equipa comercial que segue Portugal, e fazemos essa primeira análise da proposta e ver se há alguns elementos que têm que ser limados, têm que ser melhorados antes da proposta ser submetida à equipa de investimento do FEI. A equipa de investimento do FEI
é uma equipa pluridisciplinar, multissetorial, multigeográfica e, portanto, terá menos, digamos, conhecimento do que a equipa comercial que segue Portugal. E, portanto, esta primeira reunião é muito importante para ajustar o tiro. E, a partir daí, depois, o processo do diligence, tanto do diligence como negociação do LPA, é feita com o FEI. Podem enviar para mim as manifestações de interesse, as apresentações, e depois eu normalmente faço o reencaminhamento para o FEI. Só uma pequeníssima nota sobre o que o Martim disse, relativamente ao ESG e ao bom governo. Bom governo, dentro das três letras do E, do ES e do G, e do bom governo, para mim o bom governo é o primeiro elemento que tem que ser verificado. Porque sem bom governo das sociedades, os fundos não conseguem gerir bem as sociedades, não há controle sobre aquilo que a empresa faz. E não havendo controle, depois é muito difícil implementar uma estratégia de sustentabilidade ambiental ou de sustentabilidade social. E, portanto, o bom governo, embora seja talvez menos atrativo do ponto de vista agora das tendências gerais de investimento, mas é fundamental para que haja um controle sobre os investimentos. Muito obrigada. Enfim, estamos a escassos minuto e meio, julgo eu, do final. Não sei se querem dar alguma mensagem, tínhamos muito mais questões para colocar, de que forma é que os instrumentos private equity podem ser extrapolados a todo o tipo de investimentos em geral, etc. Mas eu pediria, numa frase a cada um de vocês, uma mensagem final, digamos, sobre este momento da capitalização das empresas e desta interação entre os Estado e os privados. João, quer lançar a primeira nota? Quero. Gostava de, enfim, naturalmente, de saudar estas iniciativas de capitalização e de disponibilização de fundos que têm sido protagonizadas pelo IFV. É muito importante. Nós, enfim, recebemos uma participação no nosso primeiro fundo do PVCI, que já foi referido pelo Frederico, que foi a primeira iniciativa de relação entre o IFD e o FEI. Depois tivemos também uma participação no caso do fundo da Early Stage e estamos na perspectiva de poder ter uma nova participação no âmbito do Portugal Growth. Para nós isto é importante. Em todos os países europeus existe esta dinâmica, portanto não é uma situação exclusiva de Portugal nem nova. Eu costumo dizer que não é necessário inventar a roda. É importante ver aquilo que os outros países fizeram e que os fundos que possam vir a ser disponibilizados pelo Estado tenham sempre a perspectiva de mercado, de nos ajudar a trazer, que sejam compatíveis com as regras de mercado, que nos ajudem a trazer novos investidores privados e, no limite e desejavelmente, que nos ajudem a trazer novos investidores internacionais para Portugal. Eu penso que essa oportunidade existe, temos procurado fazer esse trabalho e, nesse sentido, é importante, não só o que o Martim referiu relativamente à questão fiscal, que haja uma certa harmonização. Também não sou muito partidário de que haja excessivos incentivos fiscais, não é isso que se procura. O que eu acho que é importante é que haja coerência fiscal, que haja estabilidade fiscal e que, no final do dia, os investidores internacionais e os investidores privados se sintam seguros e razoavelmente equidistantes, ou se quiser, que haja alguma equidade relativamente a outro tipo de empresas em que aquilo que verificamos hoje em dia, por exemplo, é que o caso do Participation Exemption existe ao nível das empresas, não existe ao nível dos fundos, quer dizer, outra coisa que vemos é que existem, enfim, níveis de tributação e formas de tributação muito diferenciadas de acordo com o tipo de investidor. E, portanto, é essa harmonização que eu penso que deverá ser feita numa perspectiva de médio e longo prazo, que haja estabilidade e que nos permita, de forma ininterrupta, ir tendo sempre capacidade de fazer o levantamento de novos fundos. Isso. Eu diria também como palavra final que, quase voltando ao princípio, que nós acreditamos genuinamente que estamos num momento muito, muito particular da vida da economia portuguesa,
que veio por razões que nenhum de nós desejaria, esta terrível pandemia mundial, mas que permitem, ou que vão permitir, ou que podem permitir à economia nacional reposicionar a sua indústria e o seu tecido económico, como provavelmente não existiu outra oportunidade na história recente do país. E desse ponto de vista, o IFD tem de facto, como o João já teve a oportunidade de dizer, feito um trabalho exemplar de trazer racionalidade e uma lógica de mercado a esta disponibilidade que o Estado tem para olhar para estas oportunidades. E isso é de saudar, porque de facto a nossa economia a esse nível é muito antiquada ainda, não é? E, portanto, este movimento é uma oportunidade a todos os níveis para reposicionarmos a nossa indústria, reposicionarmos grande parte das nossas PMEs competitivas e altamente tecnológicas, como são aquelas em que, por exemplo, o João tem investido. E, portanto, estes dois movimentos que trazem um know-how único que a indústria portuguesa e alguma da sua tecnologia de ponta tem a preços absolutamente imbatíveis do ponto de vista europeu, são uma oportunidade que tem tudo para ser um sucesso se de facto formos capazes de combinar dinheiro privado, dinheiro público e atração de capital de investidores estrangeiros. Frederico. Bem, para já agradecer as palavras do Martim e do João, reconhecendo o trabalho da IFD, dizer que o Estado, e em particular através da IFD, está ativo, está on, como se costuma dizer agora no marketing político, está on, está ativo, está aberto para estabelecer novas parcerias com o setor privado. Temos capacidade de investimento. Claro que queremos fazer mais, temos a ambição de fazer mais. A nossa ambição está à dimensão das necessidades do tecido empresarial português e da missão que temos e da visão que temos para o nosso país. E é onde as empresas têm um papel fundamental no desenvolvimento económico e social. Queremos mais empresas mais capitalizadas, mais resilientes, mais competitivas e que permitam criar mais emprego, mais qualificado, menos precário, com melhores salários, mais produtivo. É nesse sentido que nós temos estado a trabalhar na IFD e esperamos que em parceria com o setor privado se possa continuar a ter bons resultados nos próximos anos e em particular neste período mais difícil, nós claro que estamos muito atentos àquilo que está a passar no nosso país e claro que também estamos abertos sempre a receber sugestões e sugestões de novas medidas ou melhorias daquilo que já existe, porque é assim que nós conseguimos ter bons resultados. Bom, da minha parte, só dizer muito obrigada aos três. Acho que foi muito interessante o debate. Dizer-te a todos que não podemos dar resposta a todas as vossas questões, mas que sintam-se livres de contactar-nos, de enviar por e-mail. Na Quatro Casas temos o privilégio de ter uma equipa de Private Equity que, no fundo, cobre todos os setores e todos os momentos, desde especialistas na constituição de fundos ou de sociedades gestoras, a especialistas no acompanhamento de operações de M&A ou de turnarounds ou de buyouts, logicamente tanto no venture como no private equity. O facto da Quatro Casas estar presente em Portugal, Espanha e na América Latina também nos dá uma possibilidade que tentamos pôr em valor para os nossos clientes, de procurar muitas vezes pôr em contacto os targets com diferentes investidores ou com diferentes co-investidores e, portanto, na medida do possível, também procuramos dar esse apoio, neste caso ao mercado português, a identificar oportunidades e a dar visibilidade às nossas oportunidades para o investimento estrangeiro. Portanto, sintam-se à vontade de contactar-nos com qualquer dúvida, com qualquer projeto em que possamos auxiliar-vos. Como bem dizia o Martim, estamos num momento único e acho que todos pretendemos capitalizar ao máximo a oportunidade e as nossas empresas. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigado, Mariana. Obrigado. Adeus a todos. Obrigada. Obrigado.